gente ama mudar com você. Toda esquina. Segurar o patrimônio seu e de sua família foi sempre importante para a Braseg Seguros. Há 25 anos, dando assessoria em seguros para famílias, negócios ou empresa. Seguros para automóveis, condomínios e residências. Responsabilidade civil, risco de petróleo, empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. Isso para te proteger, seja qual for o seu momento. Segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Contrate a Braseg Seguros. 2123-3200. A Vilarejo está fazendo aniversário e tem muita gente boa que merece os parabéns. Gente que faz a Vilarejo ser o que a Vilarejo é. Uma empresa apaixonada por atender, encantar e surpreender. Sempre de bem com a vida. A Vilarejo é assim. Os melhores produtos, a entrega mais rápida, excelentes condições e a alegria de ter você. Vilarejo, há 18 anos, de bem com a vida. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Olá, telespectador. Nós hoje vamos falar de cultura. E a cultura, todos sabemos que ela tem uma importância enorme na vida das pessoas, na vida das cidades. E retratar a história é como recompor a própria vida e colocá-la no sentido de multiplicá-la. Nós estamos aqui com a historiadora Ana Maria Vasconcelos de Almeida, de Carapebus, mas basicamente de Macaé, porque você sabe, Carapebus era um distrito de Macaé. E ela, apaixonada por história, começou a reunir material, começou a se dedicar ao conhecimento, ouvir, documentar, e trouxe para a comunidade da nossa região um livro extraordinário. Eu já tive a oportunidade de folheá-lo e perceber no volume, não só na quantidade de páginas que retratam a história do hoje município de Carapebus, mas como também com um acervo fotográfico inédito e extraordinário. O livro Carapebus, nas páginas do passado, ele retrata a Carapebus antiga, quando ainda era distrito, mas ela tem um compromisso assim muito claro com a evolução dos fatos. Tem uma cronologia o livro. Então nós vamos conversar com a historiadora, com a professora Ana Maria. Ana Maria Vasconcelos, posso falar assim? Pode. Bem, nós estamos assim, hoje saímos de um pleito eleitoral e a gente não viu, infelizmente, em nenhum momento, uma preocupação com a história. Nós não vimos uma discussão a respeito de fatos importantes que cada candidato podia cronologicamente estabelecer como um princípio da democracia brasileira. Não se falou muito nisso, né? E a democracia é, acima de tudo, um conjunto de histórias que faz com que a gente possa, hoje, e está respirando esse momento. Nós que já vivemos no Brasil momentos escuros, tenebrosos, onde falar do que estava acontecendo era proibido, muito menos escrever, né? Então eu gostaria inicialmente de conversar com a historiadora, depois eu quero conversar com a professora, mas como é que deu-se a ideia de construir essa obra fantástica? Bom, em primeiro lugar, vamos dizer, por entender ser de suma importância resgatar o passado histórico de uma região, de um povo, até mesmo de uma nação. E daí, por que não, da minha terra natal, Carapebus, que eu sou apaixonada.
E também, vamos dizer assim, meu pai era historiador, Elgo Tavares de Almeida, ele já vinha escrevendo sobre Carapebus e deixou assim um legado histórico imenso sobre o passado histórico. Deixou em jornais, deixou em depoimentos, ele deixou em manuscritos. E ainda há um outro motivo, também não de pouca importância, porque Carapebus, uma vez emancipado, uma vez, isto é, tornado cidade, também a necessidade se fez muito mais premente para que tivéssemos um documento, né, que dissesse respeito ao patrimônio histórico do lugar. A senhora retrata no livro o passado. E falando do passado, falando da história, como é que era aquela Carapebus quando a senhora era menina? Quais as recordações dessa cidade hoje, cidade que a senhora ama tanto? Bom, era assim, muito agradável no sentido de que coisas assim, muito mais originais, as vivências agradáveis do passado, a era do trem de ferro, né, coisas que deixam um saudosismo muito grande. Trem de ferro, gente, olha que coisa fantástica. O carro de bois. Então são coisas, os bailes, os blocos carnavalescos, as festas, as tradições populares de rua, que não se vê mais, as festas religiosas, o fado, o boi malhadinho. Então, o fado, e até, né, eu entrevistei muitas pessoas que dançaram fado, tá? Na parte do livro, na parte de tradições folclóricas, a gente vai ver os depoentes, eles depondo sobre as tradições folclóricas, né? E é importante também a gente assinalar a riqueza de detalhes com que eles narraram, né? Que muitos faleceram. E aí foi gravada, as vozes foram gravadas, cada um possui assim, uma especialidade, um dom para mostrar, uns para dança, outros para contar histórias. Então isso aí retrata a época justamente que a gente está aqui falando, a época antiga. Uns sobre histórias, outros sobre as crendices do lugar, as lendas do lugar, as superstições. Então isso aí foi das partes, depois a gente vai, mais na frente vai ver, foi das partes assim, mais interessantes, mais que eu achei. E que as pessoas também vêm me falar. Isso dá muito trabalho, né? Porque não é de uma noite para o dia que você consegue. Olha o volume aqui, Elinho, nosso cinegrafista, o telespectador ter uma olhada, né? Olha a grossura do livro. Quantas páginas? São 311 páginas. 311 páginas de história. Com fotos. Que é também, você que está nos assistindo que é macaense, é a história de Macaé também contada, né? Podemos afirmar, né? Porque se deu exatamente quando Carapebus ainda era distrito de Macaé. Então é uma riqueza de detalhes, de fotografia, de imagens, né? De depoimentos, de fala, fotografias antiquíssimas aqui retratadas, né? Você pode verificar, mas que estão aqui com muito zelo. Muita gente guardou esse material e a senhora foi lapidando. Olha aqui essa foto aqui, ó. Se percebe muito, mas muito antiga, né? Aqui o capítulo das primeiras vias de comunicação. Interessante, nós somos da área de comunicação, a gente abriu a página aqui nas primeiras vias de comunicação, o acesso, né? A importância do acesso. Aqui, salvo engano, é a estação ferroviária, né? Aqui é a estação ferroviária, uma das vias de comunicação. Aqui já é tipo assim o segundo ou terceiro capítulo do livro. Do livro, né? Porque começa na origem. Na origem. Que naturalmente depois a gente vai falar sobre isso. Aí meu cunhado, que é apaixonado por ferrovia, aí Alex Medeiros, aqui você vai encontrar intacta, numa fotografia original de 1942, né? A estação ferroviária de Carapebus. Não é fantástico. Bem, como é que a senhora reuniu esse trabalho todo? Conta para nós como é que foi o exercício de fazer o livro. Bom, eu pesquisei, vamos dizer, né, em acervos e instituições culturais consideradas assim, de peso, como Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, Biblioteca do IBGE, também porque para ver estatística, para ver mapas, outros acervos de livros de atas de igreja, que é um dos maiores, né, as maiores fontes de pesquisa, cartório, né? Câmara Municipal de Macaé, revistas da época, imprensa da época, e sobretudo a memória oral do povo carapebuense, que é assim, a maior riqueza, como eu já falei. Aí você ouviu que eles...
E você sabe que o tempo não apaga, né? Basta a gente cultivar, preservar esse patrimônio. Como eles falam, a riqueza como eles narram. Então foi assim, considerei mais interessante fonte de pesquisa a narração, a memória oral do povo carapicuense. Pessoas de idade, principalmente. E essas pessoas já faleceram. A maior parte, a gente vai ver aqui, quem vê o livro, vai ver que a maior parte aí é falecido, dos depoentes, tá? E conforme eu falei, Câmara Municipal de Macaé, as bibliotecas, Biblioteca do Rio de Janeiro, de Campos. Eu procurei fazer um entrelaçamento com as regiões vizinhas, porque nada existe só, região nenhuma existe só. Então é Macaé, falei para o distrito de Macaé, aí Campos dos Goytacazes, as regiões vizinhas, Rio das Ostras, regiões serranas também que tiveram muita importância na era do café. Fizeram laços estreitos com carapebus. Olha então, só, o livro é espetacular. Eu já tive folheando aqui, não li ainda o livro, mas é fácil, você numa leitura dinâmica, foi a que nós fizemos aqui antes de começar o programa, e verificamos aqui a riqueza dos capítulos. Cada capítulo identifica exatamente uma cronologia histórica e também a importância das pessoas, daquelas que foram representativas. Ninguém faz nada sozinho, ninguém constrói a história de uma cidade, de um bairro sozinho. E ela relata aqui depoimentos e atos e atitudes e ações e construções, enfim, é um acervo extraordinário. Agora, pasmem vocês, a escritora está já há alguns anos esperando e vinha pedindo o apoio do poder público local para realizar esse material. Estão assistindo? Estão ouvindo bem? E não conseguiu um centavo sequer do poder público para fazer esse trabalho. Isso realmente deixa a gente chateado e até indignado, porque você tem uma obra dessa, um trabalho dessa monta, que é um serviço ao município, é um serviço público e ao público, e não ter a sensibilidade de governantes, nem do passado, nem atual, em colaborar com essa obra, realmente a gente não fica feliz de ver isso, porque um trabalho como esse é um trabalho para todas as gerações, né? Carapebus não vai ser mais a mesma não fosse esse histórico que aqui está. Alunos da rede municipal, né, professora? Porque você, para educar, você tem que fazer com que as crianças aprendam a ler. Porque quando você aprende a ler, você aprende a compreender, você aprende a conhecer, você registra os fatos. E historiador, na realidade, é uma base que eu acho que todo mundo devia estudar um pouquinho. Porque é como a nossa família, né? Como é que você vai entender um pouco do que você é se você não entende um pouco da história da sua própria família? Às vezes você tem algumas ações, algumas reações que vêm de uma genética humana, como tem a genética histórica, né? Bem, a senhora podia para a gente agora, depois do intervalo, explicar as etapas do livro para a gente começar a viajar aqui nessa obra. Antes disso, quero lembrar a você que a Vilarejo está com a corda toda. Você que trabalha em obras, que é a pessoa que faz a compra para obras, se você é o proprietário, não perca de maneira alguma essa oportunidade, porque os pisos na Vilarejo estão com uma quantidade de estoque enorme, principalmente o porcelanato. A Vilarejo fez uma grande compra de porcelanato, com vários modelos de porcelanato, com vários tamanhos de porcelanato, e você poderá levar para a sua casa o melhor do porcelanato, com o melhor preço e com o melhor prazo. Eu vou ao intervalo, daqui a pouco eu volto na TV Litoral. A gente ama mudar com você. Toda esquina,
Segurar o patrimônio seu e de sua família foi sempre importante para a Braseg Seguros. Há 25 anos, dando assessoria em seguros para famílias, negócios ou empresa. Seguros para automóveis, condomínios e residências. Responsabilidade civil, risco de petróleo, empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. Isso para te proteger, seja qual for o seu momento. Segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Contrate a Braseg Seguros. 2123-3200. A Vilarejo está fazendo aniversário e tem muita gente boa que merece os parabéns. Gente que faz a Vilarejo ser o que a Vilarejo é. Uma empresa apaixonada por atender, encantar e surpreender. Sempre de bem com a vida. A Vilarejo é assim, os melhores produtos, a entrega mais rápida, excelentes condições e a alegria de ter você. Vilarejo, há 18 anos, de bem com a vida. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Estamos de volta com o programa Raio X e hoje eu tenho um prazer de ter aqui em nosso estúdio, aqui com a Criarte, uma parceria que vem dando certo. Você, quando precisar de qualquer trabalho de cinegrafista, quando você precisar de qualquer trabalho de filmagem, quando você precisar fazer um vídeo, quando você precisar fazer um comercial, procure aqui a Criarte. Quero lembrar também que nós fizemos uma consulta, e eu estou sempre aqui comunicando e conversando com o Renato, lá da City, preocupado que a gente mantenha em Macaé uma qualidade no transporte. E eu fiz algumas perguntas para o Renato por e-mail. Mandei aqui o e-mail, Elinha, olha, o e-mail que nós enviamos aqui para o Renato para ter algumas informações a título de curiosidade. E perguntamos, inicialmente, quantas pessoas deficientes físicas por mês e seus acompanhantes são transportados pela City. E eles nos responderam que a média é de 9.358 por mês. Depois a gente perguntou quantos idosos aproximadamente a City também transporta por mês. E a resposta realmente me surpreendeu. São 32.047 idosos por mês, um número extremamente grande, significativo. Depois perguntamos quantos milhões foram investidos em garagem, equipamento de ônibus e os novos ônibus nos últimos 2 anos, só nos últimos 2 anos. E a gente chegou a uma cifra aqui de 55 milhões. Então isso é importante para que as pessoas saibam que a City vem investindo ao longo dos 2 últimos anos, foram 55 milhões investidos em garagem e novos ônibus. E depois perguntamos os estudantes, né? Pergunta porque a gente vê aí que todo mundo vai para um lado, vai para o outro. E aí foi o susto realmente. 247 mil estudantes circulam por mês. Isso tudo, gente, gratuitamente pela City. Informação relevante, importante para que você saiba. Bem, professora, historiadora, eu gostaria que a senhora dissesse agora, relatasse a dinâmica do livro, para que o telespectador entenda mais ou menos os tópicos, aquilo que ele vai encontrar na sua obra. Bom, o livro ele se divide em capítulos, com 311 páginas, composto de fotos, conforme falei, gráficos, fotos, mapas, e ele retrata os fatos, principalmente os fatos mais relevantes ocorridos no passado de Carapebus, a começar da descoberta da região. Ou seja, os fatos são relatados a partir de 1632, quando se deu a descoberta da região, pelos chamados 7 capitães. Tá? Foram os colonizadores, quem não sabe quem foram os 7 capitães, foram os colonizadores das regiões de Macaé a Campos. Lendo o livro, lendo outros livros, todos os livros História falam. De Macaé, você que está nos assistindo, História de Rio das Ostras, contido todos os aqui. Livros. Então ele fala da origem, inicialmente, como qualquer livro, em tempos longínquos, como os nativos da região, como o índio Goitacá. O índio Goitacá, que foi o que mais habitou, está comprovado em Alberto Lamego, que o índio Goitacá foi o dono das planícies de Macaé a Campos. Então começa a falar do nativo, do índio Goitacá, seus costumes,
religião, habitação, falo do índio. Depois falo nas raízes históricas, falo na Lagoa de Carapebus, que foi o marco inicial, considerado o primeiro marco histórico, a Lagoa. E venho vindo. Depois eu entro na colonização, mas sempre fazendo o entrelaçamento com as regiões vizinhas, Campos do Goytacazes, Quissamã, Rio das Ostras. Aí a colonização começa com a pecuária, o café e o açúcar, pecuária e o café e o açúcar, mas sempre é importante também assinalar que eu vou considerando os acontecimentos dentro de do contexto administrativo político da época em que os fatos ocorreram. Se deram. Então, antes de distrito, nós vamos chegar lá na frente, a gente vai ver, Carapebus do distrito foi freguesia, antes de freguesia foi curato de almas, tá? Tudo sob lei régia, lei provincial, isso a gente vai ver lá na frente. Que fantástico, que extraordinário, que aula de história. A gente que gosta de saber, qualquer ou criança, ou adolescente, ou idoso, né, a história realmente é fascinante. Quer dizer, eu não tinha uma noção exata desses tempos, né? A gente sabe que o curato, que tem toda a freguesia, depois de distrito, mas você vai ter aí uma incidência, alguns até não conhecem essa sequência, mas você saber como se deu, né? E de que período se deu, e de que forma isso estabeleceu o futuro, né? Isso é fantástico, porque coisa realmente que se a gente não ler, não estudar, não se aprofundar, você não vai, por exemplo, curato e freguesia, você acha que seja parecido, em um pequeno povoado. Ali é uma capela, ali vem a cadeia, o pelourinho e forma-se ali o primeiro povoamento. Aí, por lei régia, ali torna um povoamento. Lei régia, não era nem na era do Império. Mas deixa chegar lá, a gente vai ver. Daí na colonização entra o povoamento, tá? Como começou o povoamento em Carapebus, vindo desde lá de baixo, Campos dos Goytacazes, que antes era Campos dos Goytacazes. Antes de ser Macaé, Carapebus era Campos dos Goytacazes. Daí os nativos, né, seriam os Goytacazes. Talvez até alguns macaenses não saibam disso. Campos dos Goytacazes, porque na planície eles formaram as aldeias, mas houve outras tribos indígenas, mas essa foi comprovado que foi a original. E na colonização, eu falo das regiões que formaram Carapebus, ou seja, Içaras, tudo com a procedência do nome. Eu pesquisei muito também no Museu do Índio, no Museu do Folclore. Eu tive muitas informações com tupinólogos para esclarecer a origem, principalmente de Carapebus, que até bem porque por pouco tempo havia muita dúvida. Ainda existe dúvida, ainda vem me perguntar. Foi do peixe ou foi das aves? É da carapeba? É da carapeba o nome. O nome Carapebus origina-se da carapeba, do peixe. Porém, a região não foi descoberta em razão do peixe, mas sim de aves escuras. Tanto você vai ver no dicionário Tupi-Guarani. Ora fala de aves escuras, ora fala do peixe. Isso tudo é só ver. Está registrado aí. Está registrado nos rodapés, tá? Aí vamos ver as regiões formadoras. A economia vivia em função já no início da lagoa? Da pesca, mas antes foi a pecuária, porque a época de 7 capitães, toda aquela história, fazendeiros ricos do Rio de Janeiro, eles vieram visitar, acompanhar esses 7 capitães, depois a gente vai falar um pouco de 7 capitães. Então, como os campos eram fertilíssimos, os campos do Goytacazes, iniciou a pecuária, o gado da Baixada. Macaé, Campos, Quissamã principalmente. Campos, Macaé, Quissamã. E o gado era conduzido para o Rio de Janeiro, para mover os moinhos, a carne bovina. Então, na época, foi muito incrementado. Depois é que vem... Era uma economia forte. Era uma economia forte, mas já existia o peixe Carapebus, sempre existia. Há relatos também do geógrafo Couto Reis, que fala que Carapebus... a Lagoa Carapebus era abundantíssima em peixes, todo tipo de peixes. Augusto de Carvalho, o historiador Augusto de Carvalho, que foi o maior historiador da capitania, depois que eu tenho que misturar, porque é muita, mas vamos devagar. Augusto de Carvalho, ao falar da capitania de São Tomé, porque foi a capitania que abrangeu a região, então ele fala muito na Lagoa de Carapebus, entre outras lagoas, Lagoa Feia, Saquarema. Carapebus era muito abundante no pescado. Augusto de Carvalho foi um historiador que
assim, ele falou sobre a capitania de São Tomé e falou das terras abrangentes por aqui. Então, nas regiões formadoras, Rodagem, Itaquira, Morrinhos, todas essas regiões, no rodapé é explicado sobre a origem do nome. Por que Caxanga? Caxanga vem de mata densa, na língua tupi-guarani. Olha que curioso. Itaquira vem de pedra, Ita vem de pedra, né? Então, Ita é pedra. O restante foi por conta assim, da colonização portuguesa, né? A complementação do nome, mas vem de Ita, pedra verde. Cabiúnas, né? Vem de madeira escura. O U na linguajar tupi-guarani é da cor escura. Aí depois entro no Sapecado, que é a minha região que eu caprichei, tá aí na capa do livro. Sapecado, que tá aí na capa do livro. Depois eu entro nas vias de comunicações, começo a falar da Restinga, que foi a primeira via de comunicação, onde passaram os jesuítas, né, os carteiros da era imperial. Eu começo com a Restinga, depois eu vou para o canal Campos Macaé, que as pessoas, muita gente, né, já tem conhecimento, o trem de ferro, o Correio em Carapebus, mas sempre é importante assinalar que eu sempre venho. E o transporte no canal, como se dava na realidade, na prática, o transporte? Havia realmente um fluxo de transporte no canal? Vinha em lombo, as mercadorias vinham em lombo de burros das fazendas, vamos dizer, vinha da serra e todas as regiões, e embarcava no canal em barcaças, em chatas e barcaças. Aí vinha até Macaé, Porto de Macaé. Mas a intenção do imperador era estender o canal. Depois a pessoa lendo vai ver aqui. Estender o canal até a Guanabara. Mas o canal não foi adiante, levou só uns 2 anos em atividade, porque a tecnologia para ela é fraca, foi feita a mão escrava, mas é muito importante a história do canal. Existe ainda, né? Alguns lugares é navegável, outros não. Ele vai até Campos, o canal, depois? Ele vai até Campos. Ele é Macaé-Campos. Mas tem lugares que eu acredito que não é navegável. A Lagoa Carapebus é totalmente navegável, né? Entra o canal Maracujá, Praia do Paulista e para Campos. Navegável não é simples. A história da Restinga, que hoje é um parque nacional, né? Ela também deve ser muito farta, né? Porque a Restinga fazia parte da economia. Você relata no livro, salvo engano, você estava me dizendo que as pessoas circulavam pela Restinga como se fosse um meio de locomoção para chegar, para levar a compra, o material. A Restinga era utilizada como meio, né? Era um meio de comunicação. Os tropeiros, carteiros, tanto que existe ainda a estrada do Correio Imperial, né? De Samã. Então a Restinga foi a estrada natural do homem. Essa estrada do Correio Imperial, qual o circuito dela? Bom, vinha do Rio, né? Do Rio vinha em carruagem, vinha em lombos de burro. As cartas tá aqui também. As cartas vinham. As cartas não eram seladas. Ela entra pela Restinga ali, quando chega ali em Macaé, em Cabiúnas, mais ou menos, ela entra nesse traçado dessa estrada que tem agora, ou ela tem um traçado por dentro da Restinga? Por dentro, pelo que eu saiba. Agora, acho que em algumas ocasiões afasta por causa do furor do mar e também animais bravios. Então ela é uma estrada litorânea. É uma estrada litorânea praticamente, mas também há desvios. Há desvios. Muitas das vezes aí tinha que... Não, a estrada imperial, ela passava Macaé, vinha, depois, aqui na nossa região, Macaé, ainda tem sinais dela, depois entra na Restinga. Mas acredito que antes era só a Restinga. Só a Restinga. Fantástico. Bem, nós vamos fazer o intervalo, vamos continuar conversando sobre esse livro espetacular que retrata a história de Carapebus. E eu quero lembrar a você que quando você precisar comprar alguma coisa ligado a material de cartonado, gesso, persiana, forro de PVC, quando você precisar levar para sua casa também os vidros, né, todo aquele material, janela hoje que você faz com alumínio, com material, você lembra de CCM. Pode lembrar desse nome, pode procurar Augusto Mendonça, que fica ali num local que todo mundo conhece, que é perto do Mercadinho São José,
ali no Cajueiro, em frente ao estacionamento do Mercadinho São José, você vai encontrar ali a CCM, que é espetacular. Você pode prestar atenção, que é uma loja pequena, mas você vai encontrar ali no Augusto Mendonça e sua equipe uma capacidade enorme de você fazer a sua obra, de se organizar, com todas essas possibilidades que eu disse a você de prestação de serviço. Professora, eu vou fazer um intervalo, o nosso papo está muito bom, a gente está evoluindo aí na história de Carapebus, que é também grande parte da história de Macaé e, por que não dizer, também a história até de Rio das Ostras e também falando de Campos dos Goitacazes. Eu volto daqui a pouco. A gente ama mudar com você. Toda esquina. Segurar o patrimônio seu e de sua família foi sempre importante para a Braseg Seguros. Há 25 anos, dando assessoria em seguros para famílias, negócios ou empresa. Seguros para automóveis, condomínios e residências. Responsabilidade civil, risco de petróleo, empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. Isso para te proteger, seja qual for o seu momento. Segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Contrate a Braseg Seguros. 2123-3200. A Vilarejo está fazendo aniversário e tem muita gente boa que merece os parabéns. Gente que faz a Vilarejo ser o que a Vilarejo é. Uma empresa apaixonada por atender, encantar e surpreender. Sempre de bem com a vida. A Vilarejo é assim. Os melhores produtos, a entrega mais rápida, excelentes condições e a alegria de ter você. Vilarejo, há 18 anos, de bem com a vida. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Estamos de volta com o programa Raio X. Estamos aqui conversando com a historiadora de Carapebus, que presta um serviço também a Macaé, um serviço à região, com esse livro espetacular. Vamos continuar falando sobre os capítulos do livro. Então, eu já falei da origem, origem, colonização, depois da origem, colonização, ou seja, raízes históricas. Falei das vias de comunicação, do povoamento, a gênese do povoamento de Carapebus, conforme eu falei, venho lá e muitas das vezes eu faço um paralelo também com a história do país. Como foi o povoamento? Meu povoamento Cabo Frio, como é que imigraram para Macaé, depois Carapebus. Retrata o tempo da vida nacional também. A maior parte os assuntos sempre primam para esse lado. Por exemplo, a Estrada de Ferro, vem lá de trás, a Estrada de Ferro Mauá, ou depois como chegou em Macaé, depois chegou em Carapebus. E assim vai. Entrando nos marcos, agora vamos entrar nos marcos históricos propriamente dito. Já falamos da origem, já falamos do povoamento, já falamos da via de comunicação, das tradições folclóricas, já falei inicialmente, foi essa a parte que eu achei mais empolgante, foi a parte folclórica. Um livro que não fala da parte das tradições folclóricas, eu acho que não tem peso. É claro. Se não falar da narração oral, da memória, que é a maior fonte de pesquisa que podemos ter. Né? E o folclore, na realidade, é a história das famílias, né? Porque o folclore ele retrata não só povos primitivos, como povos colonizadores, mas principalmente aquilo que as famílias tinham como tradição, como gosto familiar. E as famílias se preservavam muito, se encontravam muito, tudo era muito feito com aglomeração de famílias, né? Isso acaba dando ao folclore, né, um colorido diferente, porque
As pessoas, e eu vou perguntar daqui a pouco, como é que foi a repercussão do livro com as famílias de Carapebus, mas isso mais na frente um pouco. Tá. Vamos continuar no roteiro do livro. Então agora nós vamos para os marcos históricos propriamente dito, tá? E conforme também adiantei, os marcos históricos acompanharam o contexto político-administrativo da era em que, vamos dizer, que eles ocorreram. Tá? Em primeira linha, Carapebus curato de Almas, tá? Foi curato até 1142 e elevado à freguesia pela lei provincial 272. Isso aqui foi retirado do almanaque da província do Rio de Janeiro, que tem todo o histórico do Rio de Janeiro e suas regiões. O almanaque Lemert, ele tem, quem quiser pesquisar, vai ao Arquivo Nacional, vai ver que os almanaques Lemert, que eu cito muito aqui, tem todo o histórico administrativo, político da era imperial. Tá? Então foi criado por essa lei, e nessa época o que aconteceu? Estou falando da primitiva igreja da praia, foi a primeira igreja da praia, cuja igreja afundou-se ao mar, dadas constantes cheias da lagoa de Carapebus. Olha que interessante. Seria possível algum mergulhador, que ainda espero nisso ainda, para poder ver se a gente acha algum destroço. A primitiva igreja, ela afundou-se no mar. E ela está lá. Era próxima à lagoa, porque é lagoa e mar. E ela foi construída num local chamado Gamboa, que no linguajar tupi-guarani é um local bem recuadozinho, lá onde finda o mar e a lagoa. Ela foi construída lá e ela ainda tem alguns escombros, eu ainda consegui achar alguns escombros, filmar algumas coisas assim. Então ela afundou-se no mar. Depois ela veio para um lugar mais elevado, a segunda igreja, já era da freguesia. A segunda igreja foi construída numa região chamada Ubás, que é uma região elevada. Imagina, os moradores tinham medo naquela época, o povoado era ao redor da igreja, né? Ubás é um lugarejo mais antigo ou ele é mais recente? O Ubás, ele sempre existiu, sempre achei nos livros. Agora, o Ubás é um distrito de Carapebus. Entendeu? Vai lá, é povoado, tem casas, mas ainda tem pessoas antigas lá que falam da igreja, do cemitério. Era a igreja... Ela está lá ainda, a igreja? Não, nem a segunda está. A primeira fundou-se, a segunda também, ela foi de 1860 e pouco, ela foi de Estudélia, o cemitério. A segunda foi construída como cemitério, onde só sepultavam as pessoas da época, abastadas da época, os grandes fazendeiros, eram sepultados debaixo do assoalho, não tinha... Era assim, né? Mas essa igreja, conforme informações, meu pai deixou escrito, conforme eu te falei, a igreja era muito bonita, era adornada em ouro, e ali frequentavam os fazendeiros, os donos, os escravocratas, era a era dos nobres, vamos dizer. Dos nobres. Aí vem a segunda igreja, aí depois nós vamos para a freguesia. Nós estamos falando do curato, agora vamos para a freguesia, a lei que criou também a freguesia. Na freguesia já tem um povoado maior, já tem um pároco, já tem aí o povoado começa a aumentar, já instala o pelourinho, a cadeia, o pelourinho já indo para a vila. Tá? Olha que interessante. Que caracteriza a freguesia e depois vila é a construção da cadeia, do pelourinho e a capela, né? E na freguesia nós vamos ver... Espécie de uma norma para poder instituir, né? Por ordem provincial, pela lei provincial, para formar um povoado, que aí o imperador, antes do rei, vamos dizer, ele dava ordem, né? Por ordem régia ali instalava um curato, só com um cura, vamos dizer, um pároco e um povoado. Porque a igreja ficou muito tempo ligada ao Estado, né? Não era... Aí depois vem a igreja do Caxanga, que a igreja do Caxanga ainda existe, é uma igreja também feita assim na arte barroca, um pouco na arte barroca. Posso mostrar essa aqui? Um pedaço aqui Essa na igreja foto. do Caxanga. Vê se o nosso Elinho consegue pegar aqui a igreja do Caxanga. Olha o estilo barroco aqui colocado. Semi-barroco. Semi-barroco, né? Aí tem aqui uma pequena citação muito bonita que fala da igreja, da beleza da igreja. Sua nave comportava cerca de 300 pessoas de pé e era ornado por um belíssimo luxo estrangeiro de vidro fosco. Seu coro ocupava quase toda a largura da nave e possuía o parapeito de madeira torneada. O seu altar de cerne jacarandá, com frisos e contornos da arte antiga,
guardava uma clarabóia de vidro azul. Diz que o imperador que doou essa clarabóia. Olha que coisa De interessante. vidro azul e branco, por onde refletia a claridade do poente. Era ela um dos mais belos templos da comarca de Macaé. Aí, esse aqui é meu pai falando, aqui embaixo no rodapé, né? Meu pai falando. Citação do seu pai. A citação. E olha a preocupação ambiental que já se tinha, né? Hoje nós estamos falando aí em economia de luz, né? Como é que já se tinha uma visão de que essa clarabóia, ela permitia a iluminação do ambiente, né? Então, a gente vê também que a arquitetura, ela tinha preocupações já com algumas coisas que hoje às vezes não se tem. Né? É um paradoxo isso, né? Que a memória antiga possa trazer recursos de iluminação que muitas das vezes hoje o sujeito prefere colocar um monte de luz do que às vezes abrir um espaço desse onde o vitral, né, consegue fazer com que a luz de fora refletia e iluminava o ambiente. Deve ser muito lindo. E aí terminando, fala do alto à frente da igreja avistava-se a localidade por todos os lados. Ao norte descortinava-se a lagoa, tá? Serpenteando toda a planície o verde dos canaviais. Ao sudoeste avistava-se uma sede repleta de chaminés. Isso é ele falando. Então devia ser... Ali foi a primeira sede de Carapebus, o Caxanga. Aí vem as fotos, né? A igreja a igreja já foi reconstruída, né? Aí depois vem a sede aqui muito bonita, a sede da freguesia, que tinha a igreja como ali foi a sede, e os costumes da época. Isso aqui também é muito bonito. Como eram os costumes, os bailes antigos, a vestimenta, o palavreado, esse aqui, os costumes. Tem alguma coisa que a gente possa ter aí em primeira mão? Tem aqui, vamos dizer assim, de palavreado, tem assim, mas não são palavrões, são palavreados, vamos dizer assim. Ó. A vida social e religiosa da época ligava efetivamente à administração da Irmandade do Santíssimo Sacramento. Os casamentos pomposos eram realizados no consistório da matriz da freguesia, ou em oratórios das requintadas fazendas. Esses eram os mais requintados. Enquanto de pessoas de famílias pouco abastadas se realizavam em oratórios chamados provisionados. Nós também fazíamos uma igrejinha, um oratório chamado provisionados, ou numa chamada pública igreja. Os batizados eram realizados no mesmo local de realização dos casamentos. Quando a criança ser batizada procedia de ventre livre, era comum que fosse apadrinhada por escravos forros ou tivesse como madrinha uma das santas padroeiras, né? Olha que interessante. Protetoras, de quem era devota as piedosas sinhazinhas. O sepultamento até a construção do atual cemitério chamado Bosque das Acácias, em geral, ocorriam no cemitério do Curato do Barreto, no cemitério das freguesias vizinhas ou na vila de São João de Macaé. Macaé era a vila, né? Vila. O livro de lavamento de obras registrava em pormenores as moléstias que levavam à morte. Costumava-se também registrar se o pecador, né, ou a pecadora, dignou-se no leito da morte a receber os santos sacramentos, virgindade, essas coisas, se não era conforme ele colocava o hábito. Hábito branco, né? O branco ou preto. Viúvas, hábito preto. E moças, donzelas, hábito branco. Então, dentre as doenças mais comuns, destacávamos aquelas vulgarmente conhecidas como opilação, né, nó nas tripas, garrotilho, que o pessoal xinga, fala palavrões, o nome é garrotilho. Morreu garrotilho de nó é a nas doença tripas. de garrotilho, tá? Carbúnculo, que o pessoal tem palavrões, xinga muito. Carbúnculo é uma doença, né? Hidropisia, que mal de 7 dias, e por aí vai. E termina assim. Vale ressaltar que o cenário social da sede era enriquecido com a presença do trem Maria Fumaça, cujo trajeto inicial atravessava o pequeno povoado do Caxanga. Então, por isso que o Caxanga foi a sede, porque a linha férrea é atravessar no Caxanga e seguia para Itaquira e ir embora para Campos. Mas depois o pessoal começou a reclamar o perigo, né? Ali era um povoado. Aí desviou a linha férrea para a sede Carapebus, para onde foi construída outra igreja. Essa aqui foi perdendo as atividades. Você vê que a comunidade já tinha força de mobilização, né? A mobilização naquela época fez mudar o traçado mudou o traçado da linha férrea. férrea. Como a topografia da região não suportava a velocidade do veículo, as aspirações dos moradores do local e das autoridades da época foram atendidas. Foi feito um desvio da linha férrea daquele local para a sede da estação da Estrada de Ferro Leopoldina. Imagina quanto isso custou para ser feito, né? Como é que a sociedade tinha peso, né? Interessantíssimo.
Aí vem outros acontecimentos, a revolta dos pescadores, tá? O acontecimento da época. A escravidão, a era da escravidão, muito importante, história sobre escravidão. Vamos continuar falando, eu vou fazer o intervalo. Antes de fazer o intervalo, eu vou pedir a Carmen para me dar aqui uma revista da M. Martin. Eu estou sempre falando da revista da M. Martin, por quê? Porque aqui está a coleção da M. Martin. Você que quer cama e mesa, acompanhando tendência, você que gosta de cores combinando, você que gosta de um tecido realmente de qualidade, que possa durar muito tempo, você às vezes compra um lençol, acha que está fazendo um bom negócio, daqui a pouco ele está te dando bolinha, está pinicando no corpo, está te dando alergia. Quando você compra a qualidade, isso não acontece. Então, a qualidade, ela faz com que o preço que aparentemente você possa imaginar que seja caro, ao longo do uso ele vai se tornar bem menor e talvez bem mais barato do que você comprar alguma coisa que não tenha durabilidade. É igual a história dura e prossegue. Por quê? Porque ela retrata uma realidade da sua época. A mesma coisa é quando você vai fazer uma compra e quando você vai decorar a sua casa ou no dia a dia. Procure a revista da M. Martin, vai lá, eu quero a revista da M. Martin. Fernando me falou que eu posso pegar a revista. Leva para casa, avalia, vê e depois volta lá. Eu vou fazer um intervalo e fica ali no shopping Macaé Plaza, né? A M. Martin, que todos nós estamos aqui conhecendo mais de perto depois dessa grande parceria aqui com o programa Raio X. Eu volto já. A gente ama mudar com você. Toda esquina. Segurar o patrimônio seu e de sua família foi sempre importante para a Braseg Seguros. Há 25 anos, dando assessoria em seguros para famílias, negócios ou empresa. Seguros para automóveis, condomínios e residências. Responsabilidade civil, risco de petróleo, empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. Isso para te proteger seja qual for o seu momento. Segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Contrate a Braseg Seguros. 2123-3200. A Vilarejo está fazendo aniversário e tem muita gente boa que merece os parabéns. Gente que faz a Vilarejo ser o que a Vilarejo é. Uma empresa apaixonada por atender, encantar e surpreender. Sempre de bem com a vida. A Vilarejo é assim. Os melhores produtos, a entrega mais rápida, excelentes condições e a alegria de ter você. Vilarejo, há 18 anos, de bem com a vida. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M. Martin, a moda que veste a sua casa. Estamos de volta com o programa Raio X. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TV Litoral a historiadora Ana Maria Vasconcelos Almeida, que está nos brindando com uma aula de história sobre Carapebus, evidentemente também falando sobre a história de Macaé, já que o município de Carapebus, durante muitos anos, foi distrito e foi freguesia, enfim, curato de Macaé, até daquilo que não era ainda uma cidade, a Vila de São João, né? Vila. Bem, nós vamos agora dar uma conclusão na história do livro, mas eu gostaria de falar agora sobre os nomes, né? Pessoas que realmente significam essa história de Carapebus, fazer assim, um relato desses nomes que estão no seu livro. Então, já no último capítulo, aqui ainda teria mais, que eu estou falando de Dona Era da Freguesia. Claro, são 311 páginas. Ainda na Era da Freguesia, aqui fala dos escravos em Carapebus, os casamentos antigos, onde foram realizados, tá? E continua com os acontecimentos do passado. Os fatos. Os fatos. Depois eu entro no distrito.
Já estou no distrito. Carapebus, terceiro distrito de Macaé. Vem também a lei que criou, fala que antes foi freguesia, conforme a lei e tal. E os acontecimentos na área do distrito. Começar pela tromba d'água que desabou sobre Carapebus, né, que inundou, que acabou com a vila, a tromba d'água. O naufrágio do navio Constantin Spátria, foi um navio que naufragou na praia de Carapebus, um navio grego de alto porte, transatlântico, em que foi uma festa no lugar, certamente. Até hoje tem pessoas que têm objetos em casa, conseguiram objeto de ouro e prata. Olha que coisa interessante. O naufrágio do navio, 1928. A tromba d'água foi em 22, o navio foi em 28. Depois eu vou falar da Igreja Nacional da Glória e as controvérsias, a última igreja agora, as controvérsias sobre a padroeira. Vou jogando as fotos, depois os casamentos, as comemorações da época, Aí vem, ainda no distrito, continuando no distrito, o ensino em Carapebus, começa lá de baixo, como era o ensino na era do Império, venho, entre Macaé e entro em Carapebus, e vou jogando as fotos dos mestres antigos, tá? A fundação do ginásio, do ginásio Carapebus, as mestras, depois eu entro numa parte importantíssima que são nomes que lembram o passado de Carapebus. Quem foi o médico da época, como o doutor Antonino era de Macaé, médico de Macaé, mas deu assistência. Doutor Antonino Cury? Doutor Antonino Cury está aqui, e outros tantos. Quem foi o vereador, o prefeito, o Elias Agostinho, que era de Carapebus, pessoas de Carapebus e que eu conheci, doutor foram os benfeitores. Agostinho. Às vezes não foram de Carapebus, mas nomes que lembram o passado, mas prestaram serviços a Carapebus. Latif Mussi, doutor Antonino, dentista, tá? Aristóteles Prata, subdelegado Antônio Dias, o padre que construiu a igreja, o vereador Antônio Gomes de Viana, por aí vai, o farmacêutico, a parteira. Eu tentei colocar desde a pessoa mais simples, parteira, rezadeira. A parteira tinha uma importância muito grande na sociedade, né? Tem uma aqui, Sodrelina, que ela foi responsável por várias gerações carapebuenses. Estou ressalvando aqui. O pastor, primeiro pastor, o farmacêutico, que na época o farmacêutico tinha também um peso muito grande, né? G. Sardenberg, os benfeitores, mulheres e homens. Tá vendo? Aqui todos são os nomes que lembram o passado. Pode falar alguns nomes aí. Alguns nomes aqui para poder você ilustrar. Para poder ilustrar. Então, Antônio Caetano da Rocha Braga, foi professor público de primeiras letras, professor de primeiras letras em 1827, durante 10 anos. Isso aqui está no relatório provincial do Rio de Janeiro. Tá? E a pessoa vai dizer, como é que Ana Maria, como é que Ana Maria não? Como é que a pessoa pode, mas aqui nas fontes de pesquisas as pessoas poderão ver por onde foi documentado. É só ir ao Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, Biblioteca do IBGE que vai ver. Antônio Pereira de Almeida foi juiz de paz, que o juiz de paz fazia os casamentos, né? Antonino Cury, por ordem alfabética, o telegrafista Anfilófilo, Antônio Dias, que foi o subdelegado, telegrafista na era do trem de ferro, né? Tinha uma importância enorme. Era lan house da nossa telegrafista, né? O bandeirinho, o condutor do trem, isso é importantíssimo. Aristóteles, que foi o dentista, de pessoas que têm familiares em Macaé, familiares em Campo, familiares no Rio, né? Pessoas que... já visto que essas pessoas que não estão mais lá me procuram constantemente, que eles ficam sabendo, meu bisavô, meu tataravô, que coisa bacana. Entendeu? Aí, botei aqui, Elias Agostinho, que foi um grande prefeito e era de Carapebus, Latif Mussi, Genese Ataíde, a primeira, a diretora dos Correios de Carapebus, a escrivã Carapebus, pessoas do sindicato de João Pedro Sobrinho, que é muito conhecido. E, por fim, todos são nomes que lembram o passado. Esse aqui também foi de Macaé, Orlando Nunes de Souza, foi médico da usina Carapebus. Aqui vem eles em conjunto, aqui, os vereadores com o prefeito, o presidente da Câmara, que foi de Macaé, de Carapebus. E depois entro, já terminando a era do distrito, no desenvolvimento socioeconômico. Aí eu venho falando dos estabelecimentos da época, faço um apanhado primeiro. No século XIX, a freguesia de Carapebus dispunha de uma escola de primeiras letras e de um cemitério construído pela Lei Provincial 2.922, que não é esse da agora, de uma agência de correio pertencente ao Estado de Ferro Leopoldina e de um templo católico construído na região do Caxanga.
Aí vou vindo. Depois, no final, falo do café, que colaborou para a economia. O correio tinha uma importância fundamental na vida das pessoas, né? Porque hoje a gente tem essa facilidade, mas o correio era alguma coisa de sensacional, né? O telégrafo, o telegrama, né? A informação, a via de comunicação era realmente os correios. Não é à toa que o brasileiro tem um respeito enorme pelos correios, principalmente aqueles de uma idade um pouquinho maior que viveram a fase dos correios, né? Hoje a gente já tem aí uma tecnologia que nos permite já quase não usar mais os correios como se usava para escrever, para mandar documento, para escriturar, para trazer, enfim, as leis chegavam, os documentos, né, as determinações, né, do Império, tudo vinha através dos correios. É né? bom que as pessoas vejam, conforme outros temas também, a história, como começou, a história dos correios. Né, como era a era do Império, né, as cartas não eram seladas, né, determinado lugar, os carteiros, chamados estafetas, paravam e ali distribuíam as cartas, custava tantos réis. É bom que as pessoas vejam a história e qual a lei que criou o Correio Imperial. Antes existiam os Correios Mor, né? É bom que as pessoas vejam, cada tema antes vem o histórico. Retratando a origem. Aí vem a usina Carapebus, já era do estabelecimento. Aí já é uma evolução industrial, uma revolução industrial para a época no Brasil, né? Como ela foi construída, os operários, aí coloca as fotos desde dos donos da usina, os proprietários, os fundadores, até os operários. Ana, você vai me permitir, quando a gente vê essa história tão rica e tão farta, a gente não pode conceber que um município como Carapebus não tenha uma linha de desenvolvimento, de crescimento, porque tem história, gente. Quem tem história não pode ficar relegado ao que se às vezes vê. Há uma necessidade realmente de se orgulhar daquilo que foi o município de Carapebus e fazer com que esse desenvolvimento que teve à época, nós falamos aqui de uma ferrovia que a comunidade colocou-se para que ela fosse deslocada o espaço dela. Havia uma mobilização, havia aqui no Brasil, as primeiras linhas industriais do Brasil foram as usinas de cana-de-açúcar, e Carapebus tinha uma. Poucas usinas tinham no país, e Carapebus tinha um desenvolvimento industrial. Então não se pode conceber a dificuldade que uma pessoa tem para escrever a história, né? E além disso, eu queria te perguntar o seguinte: como é que está se dando em Carapebus esse livro? Como é que as pessoas, os cidadãos de Carapebus, você falou que fez 1000 livros, né? Como é que está sendo a receptividade desse seu trabalho? Quanto tempo você demorou para fazer esse livro? Com as pesquisas, uns 12 anos. 12 anos de trabalho. Porque tentei. Deixa eu pegar aqui de novo e mostrar para o telespectador. Para quem às vezes não se dá a uma obra literária e a um registro histórico. 12 anos de trabalho para chegar a essa obra-prima. Relato, fatos, pesquisa, documentos, fotografias. Ela reuniu um acervo extraordinário, que talvez poucos municípios tenham, né? Portanto, como é que foi a receptividade da população? Está sendo assim muito satisfatória. O livro foi lançado no final de 2013, numa época difícil, em 28 de dezembro, que eu precisei lançar, não podia esperar mais. Lembrando que não teve um centavo de dinheiro público, de apoio sequer. Numa época totalmente difícil, mas já não podia esperar mais. Conforme eu já falei, as pessoas falecendo, meu compromisso era imenso, não precisa nem falar, as pessoas me cobrando, que também foi bom, me cobravam muito o livro, já entreguei a foto do meu avô, do meu bisavô, cadê o... Você já lançou o livro? Demais. A história da história, qualquer hora eu vou ter a oportunidade de contar a história da história. A receptividade das pessoas, os encontros com as pessoas, os encontros nas casas. Isso deve ter sido um deleite, né? Muito, muito, muito. As pessoas, assim, torceram muito, muito, muito. Todos os locais que eu ia era assim, entendeu? Vai ser espetacular. Sem falar que espera para você fazer a janta. Quer dizer, 12 anos atrás, fogão de lenha. Como é que a história se renova e rápido ela
Falamos em fogão de lenha de 12 anos atrás. Né? Receptividade foi assim maravilhosa. Essas pessoas. Você me falou que já tinha vendido mais ou menos 2.000, quase 700. Os 70% já saíram. Vendido. Os 70%. Onde, então, eu vou falar aqui de novo. Onde o telespectador, você de Macaé, qualquer pessoa que goste de história, você de Carapebus, que vai assistir também via internet, né, o programa passa em Rio das Ostras, você de Rio das Ostras, onde pode ser encontrado o seu livro? Aqui na livraria em Macaé tem? Não, eu ainda não coloquei em livrarias, porque o restante eu tenho ainda que, né, contemplar mais familiares lá com lançamento em Carapebus mesmo. Aqui também no Polo Universitário, que já foi convidado. Está previsto também para fazer uma vernissagem aqui. No Solar dos Melo também já está previsto. E o relançamento em Carapebus. Mas, contudo, as pessoas me procuram, telefonam. Aliás, eu falei vernissagem, não é vernissagem, é um lançamento mesmo do livro. Aí me procuram, né, já por telefone, por e-mail, e a gente encontra. Mas eu estou Pode dar seu telefone aqui. Meu telefone é 2768-4794. Presta atenção, de novo. 2768, TDD 22, você sabe, 2768-4794. E 992-27-18-26. Carapebus nas páginas do passado. Quero agradecer a sua presença, está na hora de eu encerrar o programa e dizer que você realmente me deixou aqui gratificado, muito gratificado. É um município que eu tenho um carinho enorme, eu sempre tive muito carinho por Carapebus, sempre procurei, tentei ajudar. Infelizmente, às vezes a gente quer evoluir e fazer alguma coisa no sentido de colaborar e às vezes não consegue, porque não há uma receptividade em alguns setores. Mas você que gosta de cozinhar, que gosta de fazer uma comidinha, sabe onde encontrar agora utensílios, são mais de 500 itens lá na Chef em Casa. Você que me assiste, gosta de qualidade, né, nós temos ali também no Shopping Macaé Plaza uma loja que você vai encontrar de panela de pressão, você vai encontrar pegador extraordinário, você vai encontrar frigideira extraordinária, você vai encontrar material para churrasco extraordinário, material para vinho que você gosta de beber, tudo que você imagina. São mais de 500 itens para aquele chefe de cozinha de fim de semana, para aquela dona de casa que gosta de curtir uma boa cozinha e também para aquelas pessoas que trabalham profissionalmente. Chef em Casa, ali no Shopping Macaé Plaza. Eu quero agradecer a vocês todos que assistem o nosso programa em Rio das Ostras, aqui também na nossa querida cidade de Macaé, e encerrar, como sempre, com os brindezinhos aqui dos nossos participadores, dos nossos patrocinadores. Vai ganhar aqui um brindezinho da Chef em Casa. Obrigada. E aqui hoje tem um também da Todeschini. Olha, esse da Todeschini tem tudo a ver. Posso mostrar? Pode. Temos aqui, um avental, falamos em cozinha, um avental da Todeschini maravilhoso para você fazer aquela carapeba lá em Carapebus. No fogão de lenha. E no fogão de lenha. Muito obrigado a você, obrigado a você, telespectador. Obrigado a todos. A gente ama mudar com você. Todeschini. Segurar o patrimônio seu e de sua família foi sempre importante para a Braseg Seguros. Há 25 anos, dando assessoria em seguros para famílias, negócios ou empresa. Seguros para automóveis, condomínios e residências. Responsabilidade civil, risco de petróleo, empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. Isso para te proteger, seja qual for o seu momento. Segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Contrate a Braseg Seguros. 2123-3200. A Vilarejo está fazendo aniversário e tem muita gente boa que merece os parabéns. Gente que faz a Vilarejo ser o que a Vilarejo é. Uma empresa apaixonada por atender, encantar e surpreender. Sempre de bem com a vida. A Vilarejo é assim, os melhores produtos, a entrega mais rápida, excelentes condições e a alegria de ter você.
Vilarejo, há 18 anos, de bem com a vida. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem-viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa.